Pois bem, demos sequência agora, nos aprofundando e analisando um pouco o que o Swing oferece para nós. Então, como eu falei, essa é a nossa tela principal, é a nossa janela, que o Java ele chama de frame, e vocês vão perceber que todos esses componentes gráficos, ou a grande maioria deles, o nome da classe, né? Porque tudo é classe. O nome dessa classe principal é o JFrame, né? Como eu falei, eu clico nela aqui e aparecem as propriedades. Inclusive tem uma janelinha aqui, o Navigator, que é interessante porque vai mostrando a hierarquia dos componentes, né? Como é que um componente faz parte do outro e eles vão se organizando. Mas se a gente olhar novamente o código-fonte aqui, veja que interessante, né? Aí a nossa boa e já velha herança na prática. A nossa classe que a gente criou com o nome de principal e informou que seria para o NetBeans, para facilitar a nossa vida, que ele seria um JFrame do Swing, ele já colocou aqui extends JFrame. Né? Lembrando que isso aqui a gente pode herdar já com o caminho completo, ou herdar aqui e fazer o import, né? Java, sexta-feira, né? Java x .swing.jframe. Ó, vejo que no Swing é tudo J. JLabel, que é o rótulo, JScrollbar, de barra de rolagem, painel de opções, menu, barra de menu, item de menu, é tudo J, né? Fica um negócio legal. Então, todos os componentes vão começar com J. Então, só o fato, e aí mais uma vez, né, eu enchendo o saco, mas só o fato dele ter herdado do JFrame já fez dele uma janela. Já essa estrutura aqui básica para a gente montar o nosso programa, né? O frame, o que ele chama de frame no Swing, né? Talvez não conhecesse melhor como janela, o window traduzindo, mas é essa estrutura externa, né, que compõe essa janela que você pode maximizar, minimizar, redimensionar, fechar, né? Então tem uma barra que aqui ele assume algumas características do sistema operacional, né? Vejo que não sei, cadê aqui? Um programa do Linux, né? Então ele assume o mesmo tipo de barra, os mesmos tipos de botões aqui da barra. Então isso é o que o frame faz, né? O JFrame. Internamente, a nossa organização dos componentes e elementos, aí são classes à parte, né? Então todos esses elementos aqui, que ele chama de paleta de elementos, botões, elementos gráficos que a gente conhece, que compõem as nossas interfaces do dia a dia, né? Botões, rótulos, caixa de texto, checkbox, combo box, list, barra de menu. Cada um desses é uma classe, da qual a gente instancia o objeto e usa suas propriedades, como a gente vem utilizando. Então, por enquanto, a gente só tem o JFrame. Então, ele põe aqui form principal, e como o pai aqui da organização da nossa janela, o JFrame é o primeiro elemento. Se eu começo simplesmente, de uma forma desorganizada, jogar elementos aqui, ó, um label, outro label, um botão, outro botão, uma text area, uma caixa de texto, um checkbox, né? Isso aqui é uma tela. Veja que ele vai jogando aqui todos os meus objetos, né? Se a gente olhar o código fonte, vai estar lá também. Eu acho que no final ele aqui são os importos. Aqui são as declarações. É que o NetBeans ele não faz o import, né? Ele chama direto um pacote. Então, ó, meu botão 1, né, da classe JButton, ele criou JButton 1, JButton 2. A classe checkbox, JCheckbox 1. Label, criei 2, label 1, label 2. Scroll pane ele já pegou, gerou automaticamente por causa do text area, que é a caixa de texto que precisa de uma barra de rolagem, e o text field da caixinha de texto. Então ele já declarou aqui as variáveis, aqui os nossos objetos, né? Aqui instanciou new,
new JLabel, new JButton, new text area e etc. Então, pessoal, são classes, né? O NetBeans dá essa facilidade de nos permitir criar e configurar esses elementos de forma gráfica, mas se não, era só a gente vir e fazer tudo que ele está fazendo aqui. Se a gente pegar um bloco de notas e digitar exatamente o que ele gerou aqui para a gente, digitar lá, compilar e executar, vai funcionar dessa mesma forma. Dei o play não vai rodar, por quê? Ah não, eu já tinha mudado, mas depois eu mostro para vocês. Então, tá aqui, ó, horrível, não faz nada, mas tem vários elementos gráficos que a gente criou só com arrastar, ao invés de ficar criando aqui, declarando objeto, instanciando os objetos, definindo as propriedades de texto, ó, que é o rótulo deles, o que aparece na tela, etc. Eu falei quando eu dei o play que ele não ia rodar, porque quando a gente cria o projeto no NetBeans, ele já cria uma classe main com main. Só que a gente não queria ela, a gente criou um principal que também tem o main, né? Tá aqui embaixo. Mas quando eu dou o play, ele vai sempre buscar essa main. Então, para a gente dar o play e não ficar apertando o Shift F6, né? Quem não quiser, é só vir nos arquivos de configuração. Cadê? Não é aqui. Build scripts aqui. Aqui ele configurou no meu projeto. Aqui. Ele estava como main. Aí eu dava play. Não acontecia nada porque o meu main não faz nada, né? Não aparecia nada aqui. Aí eu, para facilitar a minha vida, coloquei aqui principal, salvei, fechei em um arquivo de texto, configuração. Agora o meu play vai executar quando ele conseguir e a máquina não explodir a minha janela. Ok, voltamos aqui. Então veja que aqui está o JFrame e todos esses elementos que eu criei, que a gente jogou desordenadamente aqui, ele foi colocando dentro da janela. Se eu apago, obviamente, acho que dá para selecionar tudo, dá. Sumiu daqui e o código também, ó, já está limpinho, não tem as declarações. Aqui ele já até põe um comentário: declaração de variáveis, não modifique, fim da declaração das variáveis. Onde ela estava aqui inicializada também não tem mais. Então ele faz todo o controle aí do código, a gente só vai praticamente aí configurar esses elementos e código mesmo só o que for parte do nosso algoritmo, que é de interface gráfica. A gente praticamente consegue fazer tudo sem colocar a mão em código, só com essas propriedades. Então vamos voltar à paleta. A paleta ele classifica aqui, ele agrupa elementos, né? Até para facilitar a gente encontrar, né? A gente essencialmente trabalha com esse grupo aqui, que são os controles, que são os componentes básicos, esses que eu coloquei na tela, né? De botão, caixa de texto, tabela, que é um componente bem interessante. Barra de menu também, muito interessante. Algumas janelas extras, né? Aquelas mensagens que ele chama do JDialog ou JOption Pane, que a gente usa. Mas essas são tão simples que a gente acaba fazendo no código mesmo. E aqui são elementos mais antigos, tá? O AWT, por exemplo, que eu falei que foi o início do Java. Aqui eram elementos horríveis. Deixa eu ver se... Ó, é botão ali dos anos 90, né? Botão do Windows 3.1. Então tá aqui mais por uma questão histórica, mas não tem muito uso. A gente vai se concentrar mesmo nessas duas, essencialmente nessa de controle, e por vezes, não vai ser o nosso caso, esses containers. O que são os containers? Por exemplo, o JFrame, o que eu falei, é o principal container. Toda a nossa aplicação gráfica está dentro dele.
Só que a gente sabe que uma janela, por exemplo, essa que a gente está vendo, ela geralmente é dividida em partes, né? Você pega, sei lá, o Word ou algum navegador, né? Basicamente que tem uma barra de menu, né? Que a gente já viu que tem ali. Tem uma barra de ferramentas. Aqui a gente tem o toolbar, então ele já separa ali. Tem a possibilidade da gente criar janelas internas, por exemplo, sei lá, um Word da vida que você tem, ou um Photoshop, você tem várias janelas, vários documentos, você pode criar janelas internas. Você pode criar e com esses painéis e esses diversos tipos de painéis, na verdade, né? O genérico ou de abas, ou um que divide, ou que cria uma área de trabalho interna. Você pode fazer essa separação, como tem aqui, né? Um espaço reservado para listar os arquivos do teu projeto, né? Enfim, a configuração do seu projeto. Tem uma outra janelinha aqui que ele mostra a hierarquia. Aqui uma central onde ele mostra o documento que a gente está trabalhando. Outra. Então, né, é o padrão desse trabalhar com organização de uma janela, de uma interface gráfica, é fazer essa divisão. Então a gente faz com esses componentes, tá? Mas aqui, claro, para interfaces mais sofisticadas, a gente vai na próxima aula. E o que eu pensei agora? Né? Já tem bastante conteúdo ali da aula de polimorfismo, do exercício. Esse aqui também seria bastante coisa. Então hoje eu vou apresentar e testar os principais componentes. E aí na aula da semana que vem a gente faz ao vivo, ou eu gravo a construção de uma aplicação do zero, né, até o final, rodando com interface gráfica. Senão vai ficar muita coisa. E aí eu vou usar aqui o desktop PN para fazer janelas internas, ou a de abas. Vou pensar o que fica mais legal. Hoje vamos para o básico. Básico, né, os componentes que são mais utilizados. Então vocês já perceberam que para cada elemento, né, cada classe que eu crio um objeto aqui gráfico, ele me dá uma série de propriedades, né? Aqui da janela não tem muito o que a gente configurar. Você olha assim, nossa, professor, tem bastante coisa. Tem. Por exemplo, você pode clicar aqui para ela não ser resizable. O que é isso? Não ser redimensionável. Vamos ver se funciona. Vamos lá, NetBeans. Ó, opa. Ele estava pegando no outro. Volta. Ó, a gente não consegue mudar o tamanho da janela. Às vezes você faz um programa que ele tem que ser daquele tamanho ali, senão ele vai ficar distorcido. Geralmente quando é uma tela menor, né? Quando ele pega a tela cheia, tranquilo. Aí a gente geralmente redimensiona, como é o caso da maioria dos programas. Mas alguns, né, o que é uma telinha assim menor, a gente não quer que seja redimensionável para não distorcer a interface. Então a gente clica ali no Resizable. Aí, lembrando tudo isso aí, né, se a gente desmarcou aqui, provavelmente é um atributo dessa classe JFrame, lá do atributo, como a gente vem fazendo a vida toda, que foi setado para um false. Provavelmente, vamos ver se a gente acha isso. Só para a gente, aqui ó, aqui logo de cara. Set Resize, professor, cadê o objeto aqui que ele não está chamando? Se ele não está chamando é porque é um método da própria classe, mas a gente não fez método. Mas lembra que ele está herdando JFrame? Então esse set resizable é um método da classe JFrame, ou seja, da nossa janela, onde ele está setando que ele é falso para ser redimensionável. Legal, né? Então só para a gente ir confirmando que tudo vira código no final das contas. Então eu só vou mexer nisso. Aí tem mexer em cor, dá para colocar imagem de fundo e detalhes que é mais interessante vocês fuçarem do que a gente ficar explorando aqui, já que tem tanta coisa, né? E o título que a gente mudou. Então para isso vamos fazer só esse basicão. Agora vamos lá. Vamos pensar numa interface bem comum, né? Um área de campo de texto, porque tem um campo de texto, text field, e tem o área de texto, text area, que é aquele que permite a gente digitar mais de uma linha, né?
também é muito comum. E o JLabel é simplesmente aquele rótulo para identificar o que a gente está colocando. O que a gente poderia colocar aqui mais? Tem um password field, que é simplesmente aquele que digitando vai aparecer os asteriscos, ao invés de aparecer diga, a senha ali exposta, né? Vamos ver o que tem mais de comum. O checkbox, né? Vamos colocar um label para ele também. Já vamos fazer a interface completa. Um radio button, né? Muito usado para sexo, né? Que você só pode escolher uma opção. Legal. O que tem mais? E vamos colocar mais cadê o combo? Combo box, que também é um dos mais utilizados. Esse aqui, para selecionar estado, cidade, bem comum, né? Olha que legal. Então já temos aí 10 componentes, 5 labels, né? Só para identificar o que está sendo digitado. A gente pode colocar um label aqui de título, né? E aí a gente pode colocar um botão para confirmar o cadastro. A gente pode colocar um botão para limpar o formulário, por exemplo. Né? Temos uma interface legal aqui, temos. Dá play. Olha aqui. Não é? Falta agora a gente colocar o que a gente quer de fato que ela faça. Não é? Não só de configurar o visual, que é uma coisa, que é aquela propriedade de texto, mas também configurar os seus valores, né? Alguns valores vêm predefinidos, né? Por exemplo, essa lista a gente tem que definir alguns valores, ele sugere aqui tem 1, 2, 3, 4, né? Então a gente precisa dar uma arrumada, e principalmente os clicar de botões, que a gente tem que dizer o que fazer, né? Então montar a interface aqui, muito fácil. Agora a gente precisa fazer funcionar, né? Todos os componentes estão aqui, ó, bem bonitinhos. Scroll pane, ó, tem um text area dentro, que é aquele que eu falei da barra de rolagem. Vê que ele faz isso tudo sozinho para nós. Primeiro vamos identificar, trocar esses textos aqui. Como é que a gente pode trocar os textos? Sempre na propriedade. Se a gente vier buscar aqui, aí aqui a gente fala do padrão, né? A hierarquia, a estrutura de herança no Swing, como todo Java, né? Mas no Swing é muito grande. Se vocês forem olhar, em algum momento a gente pode mostrar isso, a arquitetura, né? Um diagrama de classe, não sei se a gente consegue. A gente vê que um elemento ele deriva do outro, que herda de outro, que herda de outro. E aí é muito importante manter essas padronizações, né? Por exemplo, a gente sabe que praticamente qualquer componente gráfico do Swing que ele tenha um texto, algum, né? Seja um checkbox, um label, um botão, todos têm a propriedade texto, né? Então a gente já sabe que essa propriedade texto a gente pode alterar, que é o que vai aparecer na tela. Por exemplo, ali o título podia ser aqui cadastro de cliente, né? A gente poderia até aqui já dar uma mexida na fonte 15, itálico. Olha que legal. Né? Isso aqui só visual, né? Esses campos aqui, os rótulos, eles não fazem nada, né? Não armazenam valores, como é o caso desses aqui. Então vamos lá, texto aqui seria o nome do cliente. A gente pode colocar assim 2 pontos. A gente pode aqui também, ó, acho que é o F2, e fazer direto aqui. Endereço. Ele já vai ajustando ali para 2. Aqui o que poderia ser checkbox? Sei lá, a gente pode colocar no final ali. Confirma a leitura. Não tá me vindo nada agora de check.
Vou colocar aqui maior de idade. Esse aqui, sexo. Esse aqui vou colocar estado civil. Opa. Cadastrar. Tô dando F2 aqui em tudo. Limpar campos. Esse aqui também. Eu vejo que aqui a gente alterou rótulos. Aqui já são elementos que a gente muda valor, mas a gente não quer executar e ter um valor ali já pré. Às vezes até quer, né? Mas não é o caso. Eu não quero que tenha algo preenchido aqui. Então eu também vou no text dele aqui, ou poderia ter sido ali, apagar o checkbox. Só um sim. Radio masculino, feminino. Vamos colocar um terceiro. Não declarar. Muito comum. Muito bem. De cara, ela está quase pronta. E esse aqui, como é que a gente faz? Se a gente vier aqui no combo e aqui, ó, model, dou uma clicada aqui, ou ali mesmo separado por vírgula, a gente define os valores. Coloquei estado civil, solteiro, casado, viúvo e viva. Não, ó, brincadeira. Deixar esses três mesmo para não dar problema. Então tá aí. Temos agora o interface bem bonitinho. Ou mais interessante do que o original, né? Agora aqui a gente pode alterar. Posso clicar. Posso selecionar. Só que, claro, o cadastro ele não faz nada, limpa ele não faz nada. Os botõezinhos são bonitinhos, né? E aqui tem um probleminha, ó. Isso aqui a gente precisa corrigir, porque o radio, ele é feito para isso, para que só quando você selecione, você vai lá cadastrar no cadastro cliente, selecione as áreas de seu interesse, né, de compra. Eu gosto de eletrônicos, gosto de livros. Você pode marcar mais que um, utiliza o checkbox. O radio não, é só para um mesmo. Então, o radio, vamos resolver já isso. A gente vai utilizar um componente chamado de button group. Vê que está do lado dele aqui, que tem ele aqui dentro, justamente dizendo que é para agrupar, para você identificar. Você pode ter mais de um grupo. Aqui eu coloquei de sexo, poderia ter sexo e o que? O estado civil poderia ser também, né? Uma opção. Então você criaria um grupo para cada um. Veja que o button group ele não apareceu aqui na hierarquia do JFrame, ele apareceu na hierarquia de other components, outros componentes, porque ele não é um componente visual. Ele realmente é só para organização do código. O que a gente vai fazer com ele? Eu venho aqui, clico em cada um dos meus JButtons e cadê aqui? Group, button group. Eu venho aqui e seleciono. Professor, poderia ter dois grupos, como você falou? Poderia. Né? Poderia ter esse do sexo e o estado civil poderia ter feito também, que a gente quis usar outro componente. Mas aí fica ruim de saber botão group 1 qual que é, se é o do sexo, se é o do... tem que estar com tudo na cabeça. Poderia ser uma interface gigante e ter 10 grupos. Porque se vocês perceberam, ou se vocês perceberem agora, estão aqui os nossos... Todos os objetos que a gente criou, todos os componentes gráficos, cada um objeto. Ó, o combo box, que legal. Ele é de um vetor de string. É muito legal. As propriedades de texto que a gente alterou estão tudo aqui. Ó, tudo set.
Ó o get set aí, hein? Set texto, endereço do label. Mas olha só, a gente está alterando uma propriedade, que é uma propriedade visual. O button group deve estar por aqui também. O button group está criado aqui em cima. Veja que ele nem ganhou um J, porque ele não é visual. E aí, ó, eu criei o radio 1, né? E foi adicionado, o button group adicionou o radio 1, aqui só alterou o texto. Aqui adicionou o radio 2 e alterou o texto. Aqui o 3 que a gente fez depois. Né? Então tá tudo aí, só que às vezes fica difícil a gente identificar sobre qual campo a gente tá fazendo referência. Digamos que a gente já vai fazer isso e a gente quer pegar... Eu quero ver o valor que foi ditado lá no nome da pessoa. O nome, vamos lá, é uma caixa de texto, mas é a caixa de texto 1, 2, 3, 4, 5, não sei. No caso aqui a gente só tem uma, né? Cadê o JText Field? JText Field 1, tá ali em cima, aqui embaixo eu não tô vendo. É que a gente não alterou nada dela, né? Tem a 1, mas, por exemplo, o button tem 2, qual é qual? Né? Então, às vezes vai ficar difícil de identificar. A melhor coisa seria, da mesma forma que a gente cria os nossos atributos, as variáveis, dando nomes mais claros, né? Nome, CPF, código, que a gente olha para a variável e sabe o que é que tem. O ideal também é que a gente faça isso. E só que aqui eu não consigo. Então, voltamos lá. Vou pegar aqui, por exemplo, JText Field, propriedades. Aqui parece que não tem nada, é mais relacionando a parte visual, mas aqui em code eu tenho o nome dela. Então eu posso colocar aqui nome. Tá? Então se a gente ver aqui no código, já está aqui, ó. Nome é o meu JText Field. Aqui embaixo na declaração nome JText Field. Agora fica mais legal. Tem uma prática que eu acabo adotando, porque assim... Às vezes você tem o nome text field e o nome label. O label eu não vejo muita necessidade porque a gente não vai utilizar eles para nada. É só realmente um identificador visual aqui. Ou às vezes você fica na dúvida, mas aquele objeto ele é um text field ou um text area? Que método eu vou chamar? Né? É um radio ou é um checkbox? Então tem uma prática, não é obrigatório, né? Pode ser que seja preciosismo, podemos até fazer sem, mas tem uma prática que você identifica o tipo do componente, por exemplo, sei lá, txt nome, que a gente sabe que é um campo de texto, nome não, né? Aqui na área, JText area, área endereço, ou txt area, sua área ficou estranho, né? Aqui o JCheckbox 1, check maioridade, o radio, pode ser radio masculino, porque a gente vai ter que testar qual que é qual. Tem o radio feminino e o radio poderia ser só rádio. Aí realmente vai de cada um. Até onde eu sei não tem nenhum padrão. Não declarado. Aqui a gente tem o combo. Estado civil. E os botões, também é interessante fazer isso, porque a gente vai ver que o clicar de botão ele gera métodos. E aí se você deixa JButton1, JButton2, às vezes tem muito botão, você não sabe de que ação está falando aqui. Agora se a gente, ao invés de JButton1, põe aqui, eu vou até mostrar para vocês. Quando a gente dá 2 cliques, ele cria um método. Criou um método aqui, onde a gente aqui dentro pode colocar o nosso algoritmo do que vai fazer no botão. Pegar dados, cadastrar, mostrar, avisar, enfim. Aqui a gente tem total liberdade. No nome do método, não. Venho aqui,
Dou Enter, apago, não consigo. E veja qual o nome que ele deu para o método. JButton1, que é o nome do nosso objeto, Action Performed. Isso aqui é um padrão, né, dizendo que é uma ação do tipo clique, digamos assim. Então isso aqui é tudo do Java, tudo que a gente não precisa se preocupar que o NetBeans faz para nós. Então, aí se eu tenho um JButton1, depois um JButton2, JButton3 e por aí vai, fica ruim da gente acompanhar. Então, o que que faremos? O que que fazemos? O que fizemos no outro. Então, a gente aqui, botão cadastrar e botão limpar. Se a gente for lá no código, tchananã, tchananã, botão cadastrar. Agora a gente sabe que aqui é o nosso método, porque vamos aqui clicar no limpar. Então, esse aqui a gente vai colocar o código do cadastrar e aqui vai do limpar, que eu não lembrava qual era o 1, qual era o 2. Então fica bem melhor assim. Ok? Então já demos mais uma agora organizada no nome dos objetos. Professor, os JLabel, se eu não mudou, pode colocar, né? Se quiser deixar uma coisa bonita, como a gente gosta. Label eu lembro que usavam muito LBL, label nome, label endereço. Agora o que eu falei, esse objeto a gente não vai utilizar ele em nenhum momento, porque os dados são ditados nesse, né? Esse que a gente vai pegar os dados, validar dados, colocar dados. O label é só um rótulo, só um texto, então não precisa. Isso aqui que eu estou fazendo é puro preciosismo. Gosta de código bonito? Gosto, professor, eu também. Então acaba que a gente faz para ver a coisa bem legal, mas não precisa. Label estado civil. Se a gente vier aqui no código mais uma vez, aí veja que legal. Então tá tudo bonitinho aqui. Ficou faltando um label 6. O que é esse label 6 aqui? Aí eu vejo que legal. A gente clica aqui no label 6. Aqui, ó, aqui de cima. Então quando a gente não consegue achar aqui, a gente vem pela hierarquia. Label 6 é o label título. Muito bem. Agora a gente tem uma série de variáveis muito bem identificadas, código fácil da gente se achar e trabalhar. Ótimo. Muito bem, eu acho que eu vou parar esse vídeo e aí a gente já continua no próximo. Até já.